Muito bem, vamos lá agora então, meus amigos. Dando início então ao nosso trabalho, nós vamos aqui para a nossa revista espírita. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro de 1862 e nós vamos aqui nos dedicar a 2 artigos: Votos de Boas Festas e depois o Espiritismo é Provado por Milagres. Então, os 2 artigos iniciais aqui que Kardec nos apresenta. Então vamos lá. Lembrando que nós encerramos o mês de janeiro na semana passada, e Kardec falava aqui sobre a senhorita Godu, trazia também aqui para nós testamento em favor do Espiritismo, né, que nós acompanhamos, revelações de além-túmulo também. Então vamos lá. Fevereiro então, nós iniciamos aqui com votos de boas-vindas. Kardec diz assim: várias centenas de cartas nos foram dirigidas por ocasião do Ano Novo, de sorte que nos é materialmente impossível responder a cada uma em particular. Lembrando que nós estamos aqui no mês de fevereiro, e em fevereiro Kardec traz então, tudo aquilo que foi preparado durante o mês de janeiro. Então, obviamente, o mês de janeiro relativo ao mês de dezembro, Kardec não pôde então trazer os registros dessas cartas, dessas felicitações que foram enviadas por causa da virada do ano de 1861 para 1862. E ele segue então: rogamos, pois, aos nossos honrados correspondentes aceitarem aqui a expressão da nossa sincera gratidão pelos testemunhos de simpatia com que nos prodigalizaram. Entre elas, contudo, uma há que, por sua natureza, exige uma resposta especial. É a dos Espíritas de Lyon, subscrita por cerca de 200 assinaturas. Aproveitamos a oportunidade para acrescentar a seu pedido alguns conselhos gerais. Então aqui que bacana o pessoal de Lyon ter se dedicado a enviar essa mensagem. E é engraçado e estranho ao mesmo tempo de perceber que nos tempos atuais nós não temos uma pessoa que possa receber essas mensagens em nome do Espiritismo. É claro que nós temos o Divaldo, por exemplo, temos o Raul, temos outros nomes, mas eles na verdade são hoje, diferentemente de Kardec naquela época, obviamente, são hoje trabalhadores, e aí então nós faríamos uma felicitação pessoal a eles. Eles não representam a doutrina espírita como um todo, como era o caso de Kardec. Então, quando se manda para Kardec, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem ali um outro peso. E aqui, então, bacana ver ali 200 assinaturas presentes naquela carta de boas festas. Muito bacana isso. Ele segue: a Sociedade de Paris, a qual já demos conhecimento, julgando que podia ser útil a todos, não só nos solicitou a publicá-la na revista, como decidiu pela sua impressão separada, a fim de ser distribuídas a todos os seus sócios. Todos os que tiveram a gentileza de nos escrever, por certo, participarão dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos e que nos dirigem, sem exceção, a todos os espíritas, franceses e estrangeiros, que nos honram com o título de seu chefe e de seu guia na nova estrada que se lhes descortina. Não é, pois, somente aos que nos escreveram por ocasião do Ano Novo que nos estamos dirigindo, mas a todos os que, em cada instante, nos dão provas tão comoventes do seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que aurem da doutrina, cientes que estão das nossas dificuldades e dos esforços empregados com vistas a favorecer a sua propagação. A todos, enfim, que acreditam, sirvam aos nossos trabalhos para alguma coisa na marcha progressiva do Espiritismo. Então, nessa introdução, aí Kardec depois ele coloca uma resposta dirigida aos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo. Lembrando que lá no mês de outubro, Kardec então publica digamos assim, todo o relatório das viagens que ele fez durante aquele período de férias, tanto a Lyon,
como a Bordeaux. Então ele fez aquelas viagens àqueles grupos, né? Então isso certamente trouxe uma aproximação maior entre esses espíritas e Kardec naquelas viagens. E aí então, no ano novo, né, alguns meses depois, é claro que eles extrariam então essa carta com toda essa euforia, com toda essa empolgação, em agradecimento ao trabalho que Kardec fazia. Então aqui ele vai então redigir essa carta em resposta aos espíritas lioneses. Vamos lá. Meus caros irmãos e amigos de Lyon, a mensagem coletiva que houvestes por bem me enviar pela passagem do Ano Novo causou-me viva satisfação, provando que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que mais me alegrou nesse ato espontâneo foi ter encontrado, entre as numerosas assinaturas que ali figuram, representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal de harmonia que deve reinar entre eles. Sinto-me feliz por terdes compreendido perfeitamente o objetivo dessa organização, cujos resultados já podeis apreciar, porquanto agora vos deve ser evidente que uma sociedade única teria sido quase impossível. Agradeço-vos, meus bons amigos, os votos que formulais. Eles me são tanto mais agradáveis, quanto sei que partem do coração, e são esses que Deus ouve. Ficai satisfeitos porque Ele os acolhe diariamente, dando-me a alegria inaudita no estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me devotei crescer e prosperar em meus dias com extraordinária rapidez. Considero como um grande favor do céu poder testemunhar o bem que ela já fez. Essa certeza, da qual diariamente recebo os mais tocantes testemunhos, paga-me com juros todas as penas e fadigas. Não peço a Deus senão uma graça, a de me dar força física suficiente para ir até o fim da minha tarefa, que está longe de terminar. Mas, haja o que houver, terei sempre a consolação da certeza de que a semente das ideias novas, agora espalhadas por toda parte, é imperecível. Mais feliz que muitos outros que não trabalharam senão para o futuro, a mim já é dado ver os primeiros frutos. Só lamento que a exiguidade dos meus recursos pessoais não me tenha permitido pôr em execução os planos que tracei, a fim de que o avanço ocorresse de maneira ainda mais rápida. No entanto, se em sua sabedoria Deus o quis de outro modo, legarei esses planos aos meus sucessores, que sem dúvida haverão de ser mais felizes. Aqui a gente já vê uma projeção do entendimento de Kardec sobre o trabalho que seria realizado, né, pelos futuros sucessores. Né? Porém, acreditamos, né, na nossa especulação, que ele nem imaginava que, infelizmente, o Espiritismo finalizaria na França logo após a sua desencarnação, em virtude de uma série de fatores que nós já conversamos, fatores históricos, né, que a gente já viu, de guerras sociais, outros interesses, até mesmo ali, né, a diminuição daqueles que eram os adeptos líderes da própria doutrina, não apenas em Paris, mas também em Lyon, Bordeaux, Sens e outras cidades, né? Então, isso, sim, infelizmente, isso termina e aí passa ao Brasil a partir da migração, digamos assim, da doutrina espírita para esse nosso país, trazendo aqui novos trabalhadores, trazendo aqui novos coloridos, digamos assim, para a doutrina que se iniciou de uma forma bastante forte no aspecto filosófico e no aspecto científico na França, e aqui no Brasil se fortalecendo muito mais no seu aspecto religioso. Né? Então a gente teve ali uma mudança na forma do desenvolvimento da doutrina, mas as suas bases, então, se fincaram aqui no Brasil e se solidificaram depois desse período todo. Vamos em frente. Apesar da penúria de recursos materiais, o movimento que se opera na opinião pública ultrapassou toda a expectativa. Crede, meus irmãos, que nisso o vosso exemplo teve influência.
Recebei, pois, nossos cumprimentos pela maneira, porque sabeis compreender e praticar a doutrina. Sei o quanto são grandes as provas que muitos de vós tendes de suportar. Só Deus lhes conhece o termo neste mundo, mas também quanta força contra a adversidade nos dá a fé no futuro. Ó, lastimais os que acreditam no nada após a morte, porquanto para eles o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como o doente que não espera nenhuma cura. O espírito, ao contrário, é aquele que, doente hoje, sabe que amanhã estará bem. Pedis que continue com os meus conselhos. Eu os dou com muito gosto aos que creem necessitar deles e os reclamam. Aqui a gente vê, né, a continuidade de Kardec, a partir que a gente estudou sobre aquelas cartas que Kardec então falava sobre as suas viagens. Depois nós tivemos a organização do Espiritismo, que nada mais era do que um desdobramento de tudo aquilo que tinha sido conversado junto àqueles grupos, né, nas viagens de Kardec. E agora nós voltamos, né, trazendo mais orientações que esse grupo de Lyon então fez aqui, pediu para Kardec. Então, mas só estes, né? Então ali, ó, eu os dou com muito gosto aos que creem necessitar deles e os reclamam, mas só esses. Aos que julgam muito saber e sentem-se dispensados das lições da experiência, nada direi. Apenas desejo que um dia não se lamentem por haverem sobreestimado as próprias forças. Tal pretensão, aliás, acusa um sentimento de orgulho contrário ao verdadeiro espírito do Espiritismo. Ora, pecando pela base, só por isso provam que se afastam da verdade. Não sois desse número, meus amigos. Aproveito, pois, a circunstância para vos dirigir algumas palavras, a fim de provar que, de longe como de perto, sou todo vosso. No ponto em que hoje as coisas se acham, e levando-se em conta a marcha do Espiritismo, através dos obstáculos semeados em seu caminho, pode-se dizer que as principais dificuldades estão vencidas. Ele tomou o seu lugar e assentou-se em bases que, doravante, desafiam os esforços de seus adversários. Pergunta-se como pode ter adversários uma doutrina que nos torna felizes e melhores. Isso é muito natural. Nos seus primórdios, o estabelecimento das melhores coisas sempre fere interesses. Não tem sido assim com todas as invenções e descobertas que revolucionaram a indústria? Não tiveram inimigos obstinados as que hoje são consideradas como benefícios e das quais não poderíamos nos privar? Toda lei que reprime abusos não tem contra si os que vivem do abuso? Como queríeis que uma doutrina que conduza ao reino da caridade efetiva não fosse combatida pelos que vivem do egoísmo? E sabeis o quanto são estes numerosos na terra. No princípio esperavam matá-lo pela zombaria. Hoje veem que tal arma é impotente, e sob o fogo cerrado dos sarcasmos, ele continuou sua rota sem se deter. Não penseis que se confessarão vencidos. Não, o interesse material é mais tenaz. Reconhecendo que é uma potência com a qual agora é preciso contar, vão desferir ataques mais sérios, mas que só servirão para melhor provar a fraqueza deles. Aqui, antes da gente continuar, né, Paulo Toque, bom dia. Então, antes da gente continuar, a gente vai lembrar, né, que existe aquele princípio daquelas 3 fases, né, de uma nova filosofia, e isso vem acompanhando a humanidade, as sociedades terrenas, há muito tempo. Então, o primeiro ataque, ele vem em tom de zombaria, ele vem em tom de sarcasmo, tentando ridicularizar essa ideia nova. A segunda fase, nós temos ali os ataques mais sérios, os ataques mais agressivos. E a terceira fase é a aceitação. Nós tivemos assim, no cristianismo, Jesus, quando começou a sua peregrinação pelo mundo, pregando ali a sua mensagem, levando os seus ensinamentos, inicialmente ele era ridicularizado, como um louco, né, que se colocava no meio da multidão, levando uma ideia completamente contrária àquela
que se encontrava presente, né, o domínio dos romanos, por exemplo, a diferença entre classes sociais e tudo mais, as crenças presentes também naquele politeísmo, né, greco-romano que a gente já acompanhou. E aí então, inicialmente ele foi zombado dentro da forma como ele agia. Depois, percebendo que a sua mensagem começava então a de fato influenciar aqueles grupos que o seguiam, começaram então a atacá-lo. E esse ataque nós vemos ali que acaba depois culminando na sua própria execução, no caso na crucificação. De tão sério que as coisas, né, da forma tão séria como as coisas se desenvolveram. E aí depois, embora ele tenha sido executado, a sua mensagem se propagou, a sua mensagem influenciou as sociedades futuras, e hoje nós temos o cristianismo como uma filosofia presente na maior parte do nosso planeta. Então a doutrina espírita não era diferente. Ela começou com a zombaria, depois percebendo então que crescia cada vez mais, ela passou então a ser atacada. E hoje, no presente, que nós temos aqui mais de um século depois, a doutrina espírita é aceita como parte, né, das religiões presentes aqui, pelo menos no nosso país. E no mundo de modo geral, embora ela não seja mais combatida, ela vai ali avançando, né, ainda a passos muito curtos, mas vem se propagando. E agora, como Kardec colocou, cabe a nós, espíritas do futuro, darmos continuidade na propagação dessa mensagem. Kardec então segue, vamos lá. Repetindo aqui então, no princípio esperavam matá-lo pela zombaria. Hoje veem que tal arma é impotente, e sob o fogo cerrado dos sarcasmos, ele continuou sua rota sem se deter. Não penseis que se confessarão vencidos. Não, o interesse material é mais tenaz. Reconhecendo que é uma potência com a qual agora é preciso contar, vão desferir ataques mais sérios, mas que só servirão para melhor provar a fraqueza deles. Uns atacarão abertamente, em palavras e ações, e o perseguirão até na pessoa de seus aderentes, tentando desencorajá-los à força de intrigas, enquanto outros, subrepticiamente, por vias indiretas, procurarão miná-los secretamente. Ficai avisados de que a luta não terminou. Estou prevenido de que tentarão um supremo esforço, mas não temais, a garantia do sucesso está na divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. Empunhai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. Então aquela cabeça com várias, outras, com as cobras, que ele coloca. Ou então até mesmo usando aquela analogia da hidra, que tem 7 cabeças, conforme você corta uma, 2 nascem no lugar. Então essa analogia mostra que hoje, que naquela época não adiantava querer fazer isso. A tática já posta em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com um novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis cair na armadilha, e tende como certo que aquele que procura, seja por que meio for, romper a boa harmonia, não pode estar animado de boas intenções. Eis porque vos exorto a guardar a maior prudência na formação de vossos grupos, não só para a vossa tranquilidade, mas no próprio interesse dos vossos trabalhos. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimento de malquerença. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, com ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se escandalizam e se melindram por tudo, com ambiciosos que se decepcionam quando não têm a supremacia, e com os egoístas que só pensam em si mesmos, a cisânia não tardará a ser introduzida e com ela a dissolução. É o que gostariam os inimigos e é o que tentarão fazer. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade,
faça mister que nele reine um sentimento fraternal. Todo grupo que se formar, sem ter por base a caridade efetiva, não terá vitalidade, ao passo que os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina, olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que, embora não podendo viver sob o mesmo teto, moram em lugares diversos. Entre eles a rivalidade seria uma insensatez. Não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porquanto esta não pode ser entendida de duas maneiras. Assim reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e ações. E vos digo que aqueles que em sua alma nutrir sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si mesmo se aspira a compreender e a praticar o espiritismo. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como destroem os povos e as sociedades em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob a opressão desses dois mortais inimigos da felicidade dos homens. Quando se apoiarem nas bases da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz em si e com eles próprios, cada um respeitando os direitos e os bens vizinhos. Eis a era nova predita, da qual o Espiritismo é o precursor, e para o qual todo espírita deve trabalhar, cada um em sua esfera de atividade. É uma tarefa que lhes compete, e da qual serão recompensados conforme a maneira por que a tenham realizado, pois Deus saberá distinguir os que, no Espiritismo, não buscaram senão a sua satisfação pessoal, daqueles que ao mesmo tempo trabalharam pela felicidade de seus irmãos. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, assentareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras, deixando a Deus o cuidado de fazer que as coisas cheguem no devido tempo. No próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, mas que amadurece depressa, deveis opor uma firmeza inabalável aos que buscarem vos arrastar por um caminho perigoso. Então aqui, só voltando um pouquinho aqui num trecho importante, quando ele coloca para nós, inicialmente para que os temas trabalhados dentro de um grupo espírita sejam relacionados com o conteúdo estudado, com o conteúdo doutrinário, principalmente a parte moral, já que a reforma íntima é ali o propósito maior da doutrina. Embora nós entendamos muitas vezes que o Espiritismo veio para contar como é a vida no mundo espiritual, trazer para nós ali registros, trazer para nós ali descrições da vida dos espíritos, sendo que, na verdade, independente do que acontece no mundo espiritual, ele vai acontecer de acordo com aquilo que nós mesmos construímos. Então o aspecto moral é fundamental. Então ele vai falar para nós aqui, para evitarmos discussões, para não envolvermos questões políticas, que desde aquela época já era uma grande preocupação, mas ele coloca assim para nós, que aí ele já faz uma previsão daquilo que o futuro reserva para todos nós. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. E ele vai abordar sobre isso depois, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, falando sobre a lei do progresso. E essa lei do progresso não é apenas o progresso
tecnológico, né, como muitas vezes nós vemos, fazendo uma comparação entre aquilo que o mundo é hoje e aquilo que o mundo era, por exemplo, há 50 anos. Então, tecnologicamente, sem dúvida, houve uma grande transformação. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, de como eram os televisores, os telefones, os carros, a vida de um modo geral. Então, sem dúvida, houve uma grande mudança, com a tecnologia, principalmente que nós temos hoje, da telecomunicação. Agora, quando nós falamos em questões morais, quais foram exatamente as mudanças que foram expressivas, que são notórias para todos nós? Nós acabamos quase não percebendo. Primeiro porque as mudanças morais, elas são silenciosas, elas são íntimas, são pessoais, e depois isso acaba refletindo no nosso modo de viver. Então muitas vezes nós vamos dizer, parece que o mundo piorou nas últimas décadas. E na verdade nós tivemos um aumento de pessoas, nós tivemos ali muitas vezes uma estagnação no desenvolvimento dos nossos valores, porque continuamos repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos comportamentos. Então quando ele fala para nós sobre mudanças, reformas sociais, transformações na sociedade de modo geral, isso só vai acontecer quando os próprios homens forem melhores. Então não adianta a gente esperar que o mundo melhore se as pessoas não melhorarem, porque nós temos essa ilusão. E quando nós falamos em reforma íntima, quando nós falamos num trabalho de transformação pessoal, nós falamos aqui de sacrifícios. Sacrificar os nossos interesses, sacrificar o nosso orgulho, para que nós possamos viver em harmonia com os outros. Pelo fato de nós termos ainda uma dificuldade muito grande, prevalecem em nós essas imperfeições e, consequentemente, o mundo também acaba refletindo tudo isso. Então, para que o mundo se transforme num mundo melhor, as pessoas, os habitantes desse mesmo mundo, precisarão se transformar. Então, Kardec diz que no futuro, e nós ainda estamos trabalhando nesse futuro, que parece, infelizmente para nós, ainda um futuro não tão próximo e não tão rápido como nós imaginamos, né? Então, aguardemos. Ele continua. Visando desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião. Sabeis que é exatamente o contrário, pois a maioria de vós, que mal acreditáveis em Deus e na alma, agora creem. Quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, a elas vão com recolhimento. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo Espiritismo, é que ela seria destrutível, e o Espiritismo mais poderoso. Afirmá-lo seria falta de habilidade, porquanto seria confessar a fraqueza de uma à força do outro. O Espiritismo é uma doutrina moral, que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso não aconselha ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. E depois cada um ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos acusarem de impiedade. Então aqui a gente viu que esse trecho ele é um dos mais significativos quando nós colocamos o Espiritismo no seu verdadeiro lugar. A gente lembra que, por exemplo, aqui no Brasil, culturalmente, tudo aquilo que remete a uma ideia do mundo espiritual, nós chamamos de religião. Tanto que o Espiritismo ele é considerado oficialmente uma religião. E se ele é uma religião, ele acaba se tornando um concorrente das demais. Porque você não pode ter duas religiões dentro do nosso entendimento, dentro da nossa visão. Então, ou você tem o Espiritismo como religião, ou você tem uma outra, sendo ali a sua opção. Mas, na realidade, a doutrina espírita, como é colocado para nós, ela é uma filosofia moral, ela é uma doutrina moral. E quando nós, então, absorvemos os seus ensinamentos, juntamente com o conhecimento que ela proporciona, nós veremos o mundo espiritual através de uma outra realidade. Nós veremos a nossa própria vida encarnada a partir de uma outra realidade,
e veremos inclusive a forma como nós vivemos a partir de uma nova realidade. Mas Kardec vai falar sobre isso no futuro, numa das próximas edições da revista, quando ele diz para nós, falando sobre a prática do Evangelho, por exemplo, quando ele diz que não cabe ao Espiritismo determinar qual a religião das pessoas. Cada um tem a liberdade de se comunicar com Deus, como ele fala aqui para nós, à sua própria maneira. Bom dia, professor. À sua própria maneira. Por isso, então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. E é aí que nós já conversamos outras vezes, da grande dúvida que muitas pessoas têm de perguntarem, por exemplo, eu posso me casar na igreja, eu posso batizar meu filho pode fazer primeira comunhão sendo espírita? A gente rapidamente já coloca, não pode, porque ou ele é espírita ou ele é católico, ou ele é espírita ou ele é evangélico, ou ele é espírita ou é outra filosofia. E na verdade o Espiritismo não tem essa preocupação. Ele não espera que você creia em alguma coisa para deixar de acreditar em outra. Ele traz uma realidade e você vive essa realidade de acordo com as suas condições e os seus interesses, porque cada um escolhe aquela filosofia de acordo com o retorno que ela proporciona. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, que o Espiritismo é uma filosofia e dá a cada um de nós a liberdade de nós escolhermos, decidirmos de que modo que nós viveremos as nossas experiências íntimas, especialmente essas experiências espiritualistas. Como me colocou, o comprometimento vai se sustentar no nosso amadurecimento da doutrina. Então, quanto mais convictos nós nos tornamos, maior será o comprometimento com a vivência desses ensinamentos. E ele segue então. Na impossibilidade material em que me acho de manter relações com todos os grupos, pedi a um de vossos confrades que me representasse especialmente em Lyon, como o fiz a Lures, é o Sr. Villon, cujo zelo e devotamento conheceis tão bem quanto a pureza de seus sentimentos. Além disso, sua posição independente lhe dá mais folga para a tarefa de que se quer encarregar, tarefa pesada, mas ante a qual não recuará. O grupo por ele formado em sua causa o foi sob os meus auspícios e conforme minhas instruções, quando de minha última viagem. Ali encontrareis excelentes conselhos e salutares exemplos. Verei com viva satisfação todos os que me honram com a sua confiança a eles se ligarem, como a um centro comum. Se alguns quiserem fazer um grupo à parte, evitai olhá-los com aversão. E se vos atirarem pedras, não as recolhais, nem as devolvais. Entre eles e vós, Deus será o juiz dos sentimentos de cada um. Que aqueles que se julgam os únicos acertos o provem por maior caridade e maior abnegação, porquanto a caridade não poderia estar do lado daquele que não cumpre o primeiro preceito da doutrina. Se estiverdes em dúvida, fazei sempre o bem. Os erros do espírito sempre pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Repetirei aqui o que já disse em outras oportunidades. Em caso de divergência de opinião, o meio mais fácil de sair da incerteza é ver qual é a opinião que reúne o maior número de partidários, pois há nas massas um bom senso inato que não se deixa enganar. Aqui ele traz para nós aquele pensamento mais democrático, Então, quando existe ali o pensamento da maioria, essa maioria ali inata, de uma forma inata, acaba representando aquilo que poderia ser colocado como verdade. O erro só seduz alguns espíritos enceguecidos pelo amor próprio e por um falso julgamento, mas a verdade acaba sempre vitoriosa. Tende certeza de que o erro deserta das fileiras que se esclarecem e que há uma obstinação irracional em crer que um só tem a razão contra todos. Se os princípios que professo só encontrassem alguns ecos isolados e fossem repelidos pela opinião geral, eu seria o primeiro a reconhecer que me havia enganado. Mas vendo crescer incessantemente
o número dos aderentes em todas as classes da sociedade e em todos os países do mundo, devo acreditar na solidez das bases sobre as quais repousam. Eis porque vos digo com toda segurança: marchai firmemente na via que vos é traçada. Dizei aos vossos antagonistas que, se quiserem que os sigais, que vos ofereça uma doutrina mais consoladora, mais clara, mais inteligível, que melhor satisfaça a razão e que, ao mesmo tempo, seja uma garantia para a ordem social. Pela vossa união, frustrarei os cálculos dos que vos quisessem dividir. Provai, enfim, pelo vosso exemplo, que a doutrina nos torna mais moderados, mais brandos, mais pacientes e mais inteligentes. Essa é a melhor resposta a ser dada aos detratores, ao mesmo tempo que, à vista dos resultados benéficos, é o mais poderoso meio de propaganda. Eis, meus amigos, os conselhos que vos dou, e aos quais acrescento os meus votos de boas festas, para o ano que começa. Não sei que provas Deus nos destina este ano, mas sei que, sejam quais fores, as suportarei com firmeza e resignação, pois sabeis, para vós, como para o soldado, que a recompensa é proporcional à coragem. Quanto ao Espiritismo, pelo qual mais vos interessais, que por vós mesmos, e cujo progresso, pela minha posição, posso julgar melhor que ninguém, sinto-me feliz em vos dizer que o ano se inicia sob os mais favoráveis auspícios e, sem dúvida, verá crescer o número de adeptos numa proporção impossível de ser prevista. Mais alguns anos, como estes que se passaram, e o Espiritismo terá arrebanhado 3/4 partes da população. Deixar que vos cite um fato entre milhares. Num departamento vizinho de Paris, existe uma pequena cidade onde o Espiritismo penetrou apenas há 6 meses. Em poucas semanas, tomou um desenvolvimento considerável. Uma posição formidável foi logo organizada contra seus partidários, ameaçando até mesmo seus interesses privados. Eles enfrentaram tudo com uma coragem e um desinteresse digno dos maiores elogios. Entregaram-se à providência, e a providência não lhes faltou. Essa cidade conta com uma população operária numerosa, em cujo meio as ideias espíritas, graças à oposição que fizeram, manifestam-se rapidamente. Ora, um fato digno de nota é que as mulheres e as jovens, em vez de aguardarem os habituais presentes do Ano Novo, preferiram adquirir as obras necessárias à sua instrução, de modo que, só para essa cidade, encarregou-se um livreiro de as expelir às centenas. Não é prodigioso ver simples operários reservarem suas economias para comprar livros de moral e de filosofia em lugar de romances e bugigangas? Homens preferindo essa leitura às alegrias ruidosas e degradantes dos cabarés? É que aqueles homens e aquelas mulheres, sofredores como vós, agora compreendem que não é aqui que se realiza a sua sorte. Ergue-se a cortina e eles entreveem os esplêndidos horizontes do futuro. Essa cidadezinha é Chauny, no departamento de Aisne. Nossos filhos, na grande família, eles vos saúdam, companheiros de Lyon, como seus irmãos mais velhos, formando desde agora um dos elos da cadeia espiritual que já une Paris, Lyon, Metz, Sens, Bordeaux e outras, e que em breve ligará todas as cidades do mundo num sentimento de mútua confraternidade. Porque em toda parte o Espiritismo lançou sementes fecundais, e seus filhos se dão as mãos por cima das barreiras dos preconceitos de seitas, castas e nacionalidades. Vosso dedicado e amigo irmão, Allan Kardec. Então essa carta
que ele envia, né, assina e envia para esse grupo de Lyon, em resposta àquela carta, né, de felicitações do Ano Novo, assinadas então por quase 200 ali, né, adeptos daquele grupo. Na verdade são de vários grupos de Lyon, né, então, pela união que eles têm, e Kardec inclusive comenta sobre isso, foi o que permitiu que todos então assinassem esse documento, exatamente por causa do espírito de fraternidade que une todos. Então, Kardec manda essa mensagem. Mami coloca, né, que sejamos a carta de amor que o Pai escreveu em nossos corações para que possamos ser lidos pelos nossos irmãos sem imposições, né? Ouvi isso ontem, achei lindo, bonito mesmo. Bem bacana. Bom, meus amigos, então aqui o próximo, a gente vai ler aqui um trecho dele que ele é bem longo. Kardec, então, depois dessa primeira comunicação, que na verdade era o retorno àquela mensagem inicial, ele então coloca: o Espiritismo é provado por milagres. Então, vamos aqui à introdução. Kardec diz assim: um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens, provaram-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? Então a gente lembra, né, que naquela época o fato de Kardec se tornar um representante pessoal do Espiritismo, sendo inclusive, né, pela sua posição, o presidente da Sociedade Parisiense, então é natural que ele próprio seja desafiado, como se a própria doutrina estivesse sendo desafiada. E aí então aqui nessa comunicação, a pergunta já é bastante ousada, né? Provai que tal coisa, né? Quer dizer, me prova que isso é verdade. Então, como Kardec vai lembrar sempre, né? Ninguém tem necessidade de provar nada para ninguém. Inclusive aqui, né, no caso da doutrina espírita, ela fala por si mesma. Nós, inclusive, muitas vezes nos envolvemos em conflitos com outras pessoas, com outros grupos, com outras ideias, como se nós tivéssemos o compromisso de defender a doutrina. Já vimos, inclusive, né, o Chico sendo criticado em alguns jornais por pessoas de outras filosofias, e os espíritas rapidamente tomaram as dores e começaram a agredir aquelas pessoas para defender a honra do Chico. E a pergunta é: será que o Chico se preocuparia em defender a própria honra para poder dizer para aquelas pessoas que elas estão erradas? Né? Então, na verdade, né, tudo se mostra por exemplos. E aqui nesse caso, então, esse religioso, esse eclesiástico, traz esse desafio. A missão que Deus dá aos homens de ensinar a verdade, provam-na por meio de milagres. Quais são os milagres que o Espiritismo tem para mostrar? Kardec então responde: não é a primeira vez que dirigem essa pergunta, seja a nós, seja a outros espíritas. Parece que lhe emprestam grande importância e que a sua solução depende da sentença que deve condenar ou absolver o Espiritismo. Nesse caso forçoso é convir que é crítica a nossa posição, pois nos assemelhamos a um pobre diabo que não dispõe de um centavo na algibeira e a quem é exigida a bolsa ou a vida. Assim confessamos humildemente que não temos milagre, por menor que seja a oferecer. Dizemos mais: o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam suficientemente dignos para que, a sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é real? Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada há de miraculoso. Como as manifestações desse gênero, isto é, as visões, aparições e outras, ocorreram em todos os tempos, assim o atestam os historiadores sacros e profanos, aquelas de outrora passaram por sobrenaturais. Hoje, porém, que lhes conhecemos a causa e sabemos que são produzidas em virtude de certas leis, sabemos também que lhes falta o caráter essencial
dos fatos miraculosos, o da exceção à lei comum. Kardec, inclusive, já abordou sobre esse tema naquela carta que foi publicada no mês de dezembro, por parte daquele religioso, né, que falava exatamente que todas as religiões são sobrenaturais. E aí então ele vai falar um pouquinho sobre aquilo que é sobrenatural, aquilo que é miraculoso. Então aqui é a mesma coisa, o Espiritismo, então, imaginando que milagre, na sua definição, significa que Deus quebrou as leis da natureza para satisfazer alguns ou satisfazer alguém. Nesse caso, o Espiritismo, então, mostra que tudo aquilo que faz parte da sua base, na sua manifestação, na forma como os espíritos interagem com o mundo material, tudo isso é absolutamente natural. Então não existe nada de miraculoso nisso. E ele segue. Essas manifestações, atualmente observadas com mais cuidado do que na antiguidade, sobretudo quando examinadas sem prevenções e com o auxílio de investigações tão minuciosas quanto as que são feitas nos estudos científicos, têm como consequência provar de maneira irrecusável a existência de um princípio inteligente fora da matéria, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, o seu futuro feliz ou desgraçado, por conseguinte, provar a base de todas as religiões. Se a verdade só fosse provada por milagres, poderíamos perguntar por que os sacerdotes do Egito, que estavam em erro, reproduziam diante do faraó os prodígios de Moisés. Por que Apolônio de Tiana, que era pagão, curava pelo toque, restituía a vista aos cegos, a palavra aos mudos, predizia os acontecimentos futuros e que o que se passava à distância? O próprio Cristo não disse: haverá falsos profetas que farão prodígios? Um dos nossos amigos, depois de uma prece fervorosa a seu espírito protetor, foi curado quase instantaneamente de uma moléstia muito grave e muito antiga, que havia resistido a todos os remédios. Para ele o fato foi realmente miraculoso, mas como crê nos espíritos, um padre a quem narrou o fato lhe disse que o diabo também pode fazer milagres. Nesse caso, objetou o amigo, se foi o diabo que me curou, é a ele que devo agradecer. Assim, os prodígios, os milagres, não são privilégio exclusivo da verdade, desde que o próprio diabo pode fazê-lo. Como então distinguir os bons dos maus? Todas as religiões idólatras, sem excetuar a de Maomé, apoiam-se em fatos sobrenaturais. Isso prova que os fundadores dessas religiões conheciam segredos naturais, ignorados pelo vulgo. Aos olhos dos selvagens da América, Cristóvão Colombo não passava de um ser sobre-humano por haver predito um eclipse. Não poderia ter se feito passar por um enviado de Deus? Para provar o seu poder, necessita Deus desfazer o que havia feito? Fazer mover para a direita o que deve girar para a esquerda? Provando o movimento da Terra pelas leis da natureza, Galileu não estava mais certo do que os que pretendiam que, por uma derrogação dessas mesmas leis, ele precisava deter o Sol? Já sabemos o quanto lhe custou, a ele e a tantos outros, por haver demonstrado um erro. Dizemos que Deus é maior pela imutabilidade de suas leis que pela sua abrogação. E se lhe aprouve fazê-lo em determinadas circunstâncias, não é isso o único sinal da verdade. Pedimos ao leitor que se reporte ao que dissemos a respeito do nosso artigo do mês de janeiro, quando tratamos o do sobrenatural. Voltemos às provas da verdade do Espiritismo. Então Kardec continua aqui, desenvolvendo o seu raciocínio, continua desenvolvendo os seus argumentos. Ele segue. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e suas manifestações, e a doutrina daí resultante.
O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é de saber se a doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritos só manifestassem a sua presença por meio de ruídos, movimentos, ou seja, por movimentos físicos, isso não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. O que, sobretudo, é característico desse fenômeno, o que é capaz de convencer os incrédulos, é poder reconhecer parentes e amigos entre os espíritos. Mas como podem os espíritos atestar sua presença, a sua individualidade, e permitir o julgamento de suas qualidades se não falando? Sabe-se que a escrita pelos médiuns é um dos meios que eles empregam. Desde que tenham um meio de exprimir suas ideias, podem dizer tudo o que quiserem. Conforme seu adiantamento, dirão coisas mais ou menos boas, justas e profundas. Deixando a terra, não abdicariam do livre-arbítrio. Como todos os seres pensantes têm suas opiniões, como entre os homens os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados pela mais profunda sabedoria. São esses ensinamentos e conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita ou a dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal de tal ou qual espírito. A questão é saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou lógica. A quem recorrer para isso? Ao julgamento de um indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não, porque dominados pelos preconceitos, pelos juízos antecipados ou pelos interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único, o verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesse de camarilha, e porque nas massas há um bom senso inato que não se engana. Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia ou de um princípio, pela opinião geral, é uma prova de que repousa sob um fundo de verdade. Os espíritos nunca dizem: eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem: eis uma doutrina que não é nossa e cujo mérito não reivindicaremos. Adotamo-la porque a achamos racional. Atribui-lhe a origem que quiserdes, de Deus, dos espíritos ou dos homens. Examinai-a. Se ela vos convier, adotai-a. Caso contrário, ponde-a de lado. Impossível ser menos absoluto. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, não vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz: aceitai-me se me achais bom. É culpa dos espíritos se o acham bom? Se nele encontram a solução do que em vão procuram alhures? Se deles extraímos consolações que nos tornam felizes, que dissipam os temores do futuro, acalmam as angústias da dúvida e dão coragem para o presente? Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente, ou que delas desertaram. Em vez de não crerem mais nada, ele os leva a crer em alguma coisa, e a crer com fervor. O Espiritismo não quer ser posto de lado. Reproduz pelos meios que lhe são próprios os que se afastam. Reconduz pelos meios que lhe são próprios os que se afastam. Se os repelirdes, eles serão forçados a ficar de fora.
no íntimo da vossa alma e da vossa consciência, dizei se para eles seria preferível serem ateus. Então aqui a gente para, pessoal, que Kardec agora tem aqui um ponto que nós vamos parar, que é interessante, e ele vai colocar exatamente isso. Perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa a doutrina espírita. Então exatamente ali, na pergunta inicial que foi trazida por aquele eclesiástico, por aquele religioso, se Deus procura homens de missionários e através dos milagres trazem essas novas ideias, por qual milagre o Espiritismo se sustenta? Ou em qual milagre o Espiritismo se sustenta? Então, nesse ponto, Kardec então volta ao raciocínio para trazer para nós os argumentos para compreendermos, né? E aqui, na verdade, né, Hermes, o que Kardec colocou para nós é exatamente isso, né, que a doutrina espírita ela vai trazendo para nós esclarecimentos, fazendo com que a fé, mesmo que não seja capaz de trazer uma resposta, ela seja racional, ela consiga ser sustentada pela lógica, pelo entendimento, e não simplesmente pela crença, porque nós vemos aí muitas vezes crenças que são muito fantasiosas. Por exemplo, basta ver aquela ideia de que Deus fez o homem do barro e a partir desse homem o mundo foi habitado. Deus, em certo momento, ficou desgostoso, trouxe um dilúvio, afogou toda a humanidade e só deixou as pessoas de um barco. Né? Então, tudo isso é interessante ver o poder de Deus, mas quando a gente começa a pensar, principalmente nos tempos atuais, em que a ciência traz para nós tantas informações, como nós podemos imaginar que a trajetória do mundo se deu com esses fenômenos, né? Então, por isso, né, exatamente fazendo ali uma combinação da fé para aquilo que nós não podemos entender, mas com a razão para fazer o nosso julgamento. Então, ele vai falar no nosso próximo encontro, na sexta que vem, sobre qual milagre o Espiritismo se sustenta. Sobre qual milagre o Espiritismo se sustenta. Se é que tem algum milagre que sustenta o Espiritismo. Então, finalizamos por aqui o nosso encontro de hoje, né, com esses textos. Hoje textos muito mais lidos, mais refletidos, né? Porque Kardec inicialmente trouxe uma resposta ao pessoal de Lyon, em virtude da passagem de ano, trazendo então aqueles conselhos, principalmente observando que não devemos permitir que desavenças, interesses paralelos, né, se infiltrem dentro dos grupos espíritas, mas que eles foquem no propósito principal, que não é apenas falar de espiritismo, mas é reformar os seus adeptos, né? E, se possível, contribuir com a divulgação da doutrina espírita, mas o seu foco maior é esse. Porque até mesmo se nós focarmos na divulgação, nós esquecemos da vivência. Do que adianta eu ficar falando sobre espiritismo, e a gente tem acompanhado isso lá no livro Tormentos da Obsessão, quando então aquele hospital Esperança acolhe tantos e tantos espíritas que mostraram grandes conhecimentos, eram versados, né, nos temas filosóficos do espiritismo, mas acabaram simplesmente não vivendo. Falavam sobre, mas não se preparavam, não se transformavam. Quando veio a desencarnação, encontravam-se muitos deles em condições ali deploráveis, porque achavam que eu posso falar sobre, mas eu não preciso viver. Ou seja, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E, na verdade, o Espiritismo ele tem um objetivo maior, inclusive para nós, que somos estudantes, que somos trabalhadores. Nós podemos, assim, adorar falar sobre o Espiritismo, viver no meio em que o Espiritismo se propaga, mas se nós não aprendermos nada com ele, nosso papel ali é apenas um papel intelectual. Eu decoro, eu entendo, eu aceito, mas eu não vivencio. Então, por isso, Kardec orientava o cuidado que os grupos deveriam ter para manter a sua unidade, para manter ali a sua harmonia e, principalmente, manter o espírito de caridade entre todos os participantes. E é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje.